Olá para todos os meus irmãos de fé. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, polêmicos para alguns e que muitos cristãos podem se perguntar. Afinal de contas, qual é a origem de Satanás? Para isso, a gente precisa se voltar para a Bíblia, o texto mais relevante para nós, cristãos. Em primeiro lugar, é importante deixarmos claro que a Bíblia é a nossa principal fonte de informação sobre os anjos, Satanás e outros seres celestiais. Porém, ela não dá muita informação sobre eles, mesmo que não existam muitos detalhes sobre eles. Há passagens que nos ajudam a entender melhor as origens e a natureza de Satanás. Será que ele foi, de fato, um anjo caído? Ou será que isso é apenas um mito? Bom, então vamos começar trazendo uma ideia que é senso comum entre muitos cristãos. A maior parte das pessoas tem a ideia de que Satanás foi um anjo que foi criado por Deus e que um dia esteve ao lado dele. Mas Satanás acabou, em algum momento, se ressentindo, o que levou a se rebelar contra Deus. Isso fez com que ele se tornasse um inimigo de Deus e caísse dos céus. Por mais que muitos cristãos compartilhem essa história, ela não é exatamente a verdade. O que acontece é que, na verdade, a Bíblia não fala com todas as letras que Satanás caiu do céu. Há algumas referências que as pessoas costumam atribuir a Satanás, mas nem todas elas falam sobre ele. Nós devemos lembrar que em muitos trechos da Bíblia se usa linguagem figurada. Isso quer dizer, se expressa um sentido não literal. Além disso, nós precisamos também analisar as passagens sem tirá-las de seus contextos. Mas nós vamos chegar ainda nesse ponto. Antes de mais nada, vamos diretamente para o significado do nome Satanás. Satanás vem do hebraico a-Satã. A significa o em português e Satã significa adversário. Ou seja, Satanás quer dizer literalmente o adversário. Então, o próprio nome de Satanás já traz a sua função como opositor de Deus. Satanás aparece constantemente em Jó, provavelmente um dos textos mais antigos a trazer essa questão entre a existência do bem e do mal. Em Jó, a função do anjo a-Satã era a de viajar pelo mundo, colocando obstáculos para os homens. Jó começa com os anjos aparentemente se reportando a Deus, e dentre os anjos está o a-Satã. O nome Satanás aparece pela primeira vez em Crônicas 21:1, e ele também aparece em Gênesis 3, no Jardim do Éden, o que é uma pista de que ele está lá desde o início da criação humana. No Antigo Testamento, ele já aparece tentando Adão, o que mostra que ele seduziu os primeiros seres humanos ao pecado. Muitas pessoas pensam que um outro nome para Satanás é Lúcifer, que quer dizer portador da luz. Em latim, Lúcifer seria o nome angelical, ou celestial de Satanás, como ele era chamado antes de sua queda. Porém, a Bíblia não traz essa informação explicitamente, o que não nos permite confirmar essa ideia. A primeira vez que Lúcifer aparece é no Antigo Testamento, em Isaías 14:12. No Novo Testamento, Satanás já recebe outros nomes, como Diabo, que vem do grego diabolos, e significa caluniador ou falso acusador. Todos os nomes parecem trazer essa mesma ideia de oposição à figura de Deus. Mas, afinal de contas, ele realmente se rebelou contra Deus e se tornou um anjo caído? Para isso, vamos ver outros trechos da Bíblia. Em Mateus 25:41 e Apocalipse 12:9, Satanás é mencionado junto com os anjos. Já em Ezequiel 28:16, ele é chamado de querubim da guarda ungido. Vale lembrar que o significado de querubim ainda é incerto, mas a interpretação que mais se dá para essa palavra é que ela é usada para falar de anjos ou de seres celestiais. Em 2 Coríntios 11:14, lemos: "E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz." Ou seja, aqui, Satanás é visto como um portador da luz. De toda forma, nós podemos afirmar que Satanás não era um ser humano, e que a sua existência é ligada a um ser espiritual. Em Efésios 2:2, ele é chamado de príncipe da posteridade do ar. Provavelmente, a passagem mais popular quando se fala de Satanás está em Apocalipse 12, do 7 ao 9. Essa passagem diz o seguinte, vamos ler. "Houve peleja no céu. Miguel e os anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles.
e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e, com ele, os seus anjos. Essa passagem, que fala sobre a batalha dos seres celestiais, traz a representação de Satanás como um dragão e serpente. E essa passagem também diz que esse dragão caiu. Ficamos sabendo também em Apocalipse 12:4 que, quando o dragão caiu, a sua cauda se arrastou 1/3 das estrelas do céu. Há certas interpretações de que essas estrelas seriam outros anjos que caíram junto com Satanás. Essas passagens em Apocalipse são difíceis. E apesar de muita gente entender a queda de Satanás de forma literal, há outra interpretação. Se você já leu o Apocalipse de João, você sabe que existe muita simbologia por trás daqueles escritos. Existem vários símbolos ali que podem parecer estranhos em um primeiro momento e que precisam ser interpretados. Por isso, existe uma outra interpretação para essas passagens, e essa interpretação está ligada ao contexto histórico de perseguição da Igreja pelo Reino de Roma. Hoje em dia, muitos estudiosos da Bíblia defendem essa interpretação, já que as passagens que normalmente são associadas com a queda de Satanás aparecem em episódios que não falam especificamente sobre essa figura. Por isso, muitas pessoas pensam que essas passagens fariam referência a líderes de nações que não acreditavam em Deus. Por exemplo, quem acredita nessa segunda interpretação defende que João escreveu essa passagem como uma forma de encorajar os leitores que estavam passando por dificuldades por conta do crescente poder de Roma e a perseguição do reino de Roma aos cristãos. Essa passagem, então, seria uma forma de ajudar os cristãos a terem fé e vitória, pois, no final, o poder de Roma não conseguiria ser mantido frente ao poder de Deus. Essa mesma interpretação, a partir do ponto de vista histórico, também se repete em outros momentos. Em Lucas 10:17, por exemplo, existe um trecho que normalmente as pessoas atribuem à queda de Satanás. O capítulo 10 desse evangelho fala sobre a missão que Jesus deu a 70 discípulos. E esses discípulos deveriam pregar o evangelho, e a missão teve resultados positivos. Então, eles voltaram comemorando, e foi quando Jesus disse via Satanás, como um raio, cair do céu. Analisando o contexto dessa passagem, não faz tanto sentido que Jesus tenha mencionado a queda primeira de Satanás, mas sim que ele estava dizendo que a missão foi necessária para estabelecer o reino de Deus, enfraquecendo os princípios de Satanás. Por isso, essa passagem seria vista mais de forma figurativa do que literal. De toda forma, não é possível afirmar com certeza se Satanás é realmente um anjo caído. A Bíblia não traz, com todas as letras, nenhuma passagem que tenha o momento exato da criação de Satanás, ou de sua queda. Infelizmente, essa é uma resposta que a Bíblia não nos dá. Porém, mesmo que a gente não consiga ter certeza sobre a sua origem, ou sobre a sua queda, há algumas respostas que a Bíblia traz e que nos permite saber mais sobre a origem de Satanás, assim como sobre a sua natureza. A primeira coisa que nós sabemos é que Satanás foi criado por Deus, mesmo que não seja dito quando isso aconteceu. É importante notarmos que o livro que fala sobre os atos criativos de Deus é o livro de Gênesis. Porém, nesse livro não é falado nada sobre a criação de Satanás por Deus, ainda que nada seja dito nesse livro ou em outros trechos das Escrituras que nos revelam o momento exato da criação. Sabemos que Deus criou Satanás, isso nós podemos afirmar, mas qual é o motivo? O motivo para isso é que Deus é o grande criador de todas as coisas, como nós vemos na passagem de Colossenses 1:16. Vamos ler. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, Deus é o único ser que não foi criado. Todas as demais coisas foram criadas pela mão dele, e isso inclui Satanás. Além disso, de acordo com a Bíblia, apenas Deus é onipotente e onipresente. Isso quer dizer que somente o Criador tem poderes infinitos e consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, enquanto Satanás, por outro lado, tem o seu poder limitado por Deus e está preso ao tempo. Em Apocalipse 12:12, ficamos sabendo que existe uma relação entre o diabo e o tempo. Ainda que as Escrituras não deixem claro,
como essa relação acontece. Vamos ler a passagem. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Isso é fácil de se entender quando sabemos que Deus criou Satanás, assim como todas as outras coisas. Isso significa que Satanás teve um início de algum lugar, embora a gente não possa afirmar quando isso aconteceu. Mesmo que Satanás tenha um grande poder, especialmente podendo causar coisas ruins para os homens, o seu poder não é maior do que o de Deus. No Apocalipse de João de Patmos, ficamos sabendo que Satanás foi acorrentado no poço do inferno, e por isso ele precisa de agentes que consigam fazer o seu trabalho. A partir de Ezequiel 28, do 15 ao 17, vemos que Satanás foi o ser mais exaltado da criação de Deus, e que ele ficava no jardim de Deus, no Éden, na sala do trono em que Deus habitava em sua majestade única. No entanto, Satanás pecou por se tornar muito orgulhoso. Então, ele caiu da perfeição, que seriam os céus. Depois de ter pecado, Satanás foi expulso dos céus. Nós vemos essa ideia na passagem de Isaías 14, do 12 ao 14. Vamos ler a passagem. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Sabemos que Deus criou todas as coisas, e que no sétimo dia da semana da criação, ele santificou o dia. Por isso, é possível que a queda de Satanás tenha acontecido depois do sétimo dia. Em resumo, Satanás foi um ser criado por Deus, sendo perfeito no início, mas que decidiu se tornar adversário de Deus. E por isso, ele foi expulso do reino dos céus. Ele tem poderes grandes, mas limitados, e consegue recrutar outros seres, incluindo os seres humanos, para serem os seus agentes. Como vimos, não podemos ter certeza sobre a origem de Satanás, mas as Escrituras já antecipam o seu fim, o seu destino final. Já está traçado de acordo com a Bíblia, de acordo com Apocalipse 20:10. Quando Cristo voltar, ele conseguirá trazer a plenitude para o seu reino, e Satanás e os seus agentes serão lançados no lago de fogo, onde permanecerão sendo atormentados por toda a eternidade. Por fim, é importante que a gente se lembre de que Satanás, portanto, ainda continua a trabalhar contra a humanidade. Na passagem de Efésios 6, do 10 ao 12, lemos: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-los de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Por isso, é necessário estarmos sempre atentos às influências que Satanás pode tentar ter nas nossas vidas, para nos protegermos dela. A Bíblia, mesmo que não traga detalhes sobre a sua criação e origem, deixa claro que as suas ações perversas contra a humanidade e também contra Deus e o povo de Deus. Então, gostou de saber um pouco mais sobre a origem de Satanás? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe. Não se esqueça também de seguir o nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!